Pode tudo. Pode tudo. Mel é um produto da natureza, é um produto da abelha. Mel, um grande alimento, mel, uma bebida. Mel pode ser aproveitado de uma porção de maneiras. Mel também é um negócio, a apicultura é um negócio. O negócio da apicultura, o negócio do mel, aqui no estado de Goiás, é o assunto deste Pode Tudo. Para conversar com a gente sobre mel e apicultura, nós temos duas pessoas que entendem muito desses assuntos. Uma é a doutora Maria José Oliveira de Faria Almeida. Ela é formada em Química, como formação básica, mestrado em Biologia pela Universidade Federal de Goiás e doutora na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. Um prazer ter a senhora aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Cassim, então as ordens. O outro é o José Maria de Almeida, que é psicólogo e apicultor. É com ele nós vamos conversar também sobre o negócio do mel. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço a oportunidade. Tá. Falando do mel, vamos começar a falar do mel, vamos falar da abelha que produz esse mel que é o mais consumido no Brasil. Parece que muita gente só imagina que exista esse tipo de mel. É o mel da abelha Europa ou africanizada. Esse mel, ele é um grande produto, né? Um alimento, e é uma bebida e é outras coisas também. Sim, o mel é produzido pelas abelhas, é o alimento energético da abelha, né? A abelha precisa do mel, é o alimento dela, e o apicultor pega parte desse produto que a abelha produz e comercializa. Então, o apicultor colhe o mel que as abelhas produzem, mas ele é o alimento da abelha e é um grande negócio. Uhum. Hoje o mel, ele é um alimento que as pessoas enxergam como alimento ou como remédio ou como uma coisa que só de vez em quando? Na verdade o mel é mais do que remédio, ele é um alimento, mas muitos costumam usar o mel só como se ele fosse um medicamento. Toma uma colher de mel quando fica gripado ou está com peito cheio, expectorando, aí toma mel como se fosse um remédio. E o mel é um alimento. Ele deve ser consumido todos os dias, 1 a 2 colheres de mel. O brasileiro consome muito pouco mel. Comparado com os países desenvolvidos, o Brasil precisa desenvolver esse hábito alimentar saudável e consumir mais mel. Crianças fortalecem muito com o uso de mel, idosos da mesma maneira, mas o mel é um alimento bom para todas as pessoas. Ele pode ser consumido puro, misturado com manteiga, que é uma delícia, com queijinho, vai bem. Mel é bom para tudo, Cassim. A senhora saberia dizer qual é o país do mundo que mais consome mel? Ou os que mais consomem? Os países mais desenvolvidos consomem, a própria Argentina consome muito mais mel do que o Brasil. Então, a gente tem que ficar esperto e ver se ganha um pouco mais de qualidade alimentar, acrescentando produtos da colmeia, não só o mel, porque além do mel, a abelha produz geleia real, pólen, a gente pode coletar o pólen que a abelha traz na patinha, quando ela chega na colmeia, existe um aparelho especial que a gente coloca, que retira o pólen da pata da abelha. Aí esse pólen é desidratado e aí é comercializado. É riquíssimo em proteína. A geleia real é um superalimento. É feito a partir do pólen e é o alimento dado para a rainha e para as larvinhas novinhas. Para ter uma ideia, Cassim, a rainha que só se alimenta de geleia real, em comparação com as operárias, que também são fêmeas, mas se alimentam de uma mistura de mel e pólen, a rainha consegue viver 4, 5 anos, enquanto que uma operária vive 40, 60 dias no máximo. A senhora falou da Argentina aí. A Argentina já foi um dos maiores países do mundo. É uma questão cultural, né? A nossa forma de enxergar o mundo, talvez pela exuberância da natureza, a gente não dá muita importância para essas coisas vindas da natureza, né? Então,
o nosso consumo de mel talvez não tenha muito significado comparado com outros países que já perceberam a riqueza desse alimento, né? Sim, e o mel, ele pode ser utilizado em várias maneiras, e na culinária. Existem outras maneiras de tomar mel, não só como se ele fosse um medicamento. É um grande negócio o mel, não, compadre? É um bom negócio, a pessoa investe, Aham. não é falar que não investe, não, ela precisa investir. Primeira coisa, investir com a vestimenta para poder trabalhar, com as caixas que vai colocar as abelhas. Depois, na casa do mel, tem que ter a centrífuga para centrifugar esse mel, tem que ter os decantadores para poder armazenar esse mel. Então tem um investimento, mas também, se ele trabalhar direitinho, ele tem um retorno mais rápido do que muitos outros negócios. Doutor Maria José, a gente vê na feira, há uma falsificação de mel, é uma coisa doida, né? E as pessoas chegam, catam a garrafa, viram de ponta cabeça para olhar, às vezes formam aquela bolha. Claro, todo líquido tem, se tiver um pouco de ar, aquela bolha sobe. Ele acha que aquilo é uma confirmação da qualidade do mel. Visualmente, ou pelo menos pelo paladar, dá para saber se o mel é legítimo, foi colhido de uma colmeia, ou se é um mel falsificado, fabricado pelo homem? Infelizmente, a gente não tem um teste simples como esse da bolha, né? Que muita gente acredita que se a bolha subir lentamente é porque é mel. Não, dependendo do calor do dia e da densidade que o mel apresenta, a bolha pode subir mais depressa ou mais devagar. Esse teste não indica nada. Para os que já conhecem, às vezes pelo sabor a gente consegue identificar, mas nada garante que o mel é verdadeiro, a não ser uma análise química, uma análise laboratorial, que aí vai indicar a presença de algum contaminante, né, ou alguma falsificação. E, infelizmente, Cassim, existe muito mel falso no mercado, muito. Então, assim, se pudesse fazer uma recomendação, saiba de onde compra e reclame se o mel for ruim. Porque o que as pessoas às vezes fazem, compram mel na beira da estrada. O que mais existe é gente se passando por um meleiro, põe favos dentro de baldes com um xarope lá feito, sabe Deus com o quê, põe um pedaço de favo, um monte de abelhas mortas, quer dizer, só aí já é um índice de contaminação imenso. E as pessoas acreditam que aquele melado lá seria o mel e está sendo vendido lá pelo produtor, pelo apicultor, né? E apicultor não trabalha dessa maneira. Apicultor trabalha mantendo a qualidade do mel como a abelha o produz. A abelha cuida da produção do mel dentro da colmeia. O apicultor, ao fazer a coleta do mel, dos favos, é obrigação dele manter a qualidade. Então, leva para a casa do mel, que é o local apropriado, com toda a higiene, vai extrair o mel do favo, vai deixá-lo em decantação, né, depois que ele for centrifugado, embalá-lo corretamente e comercializar. Pode ser a granel ou no atacado, né? Uhum. Eu me lembro, assim, que quando era menino, quando aparecia alguém vendendo mel, era um mel mais escuro, muito sujo, né? Ah, não, esse foi tirado lá da roça, tinha um oco do pau lá, eu quebrei. Aí o mel era espremido, não era centrifugado, então via sujeira da mão do fulano, resto de filhote de abelha morta. Tá? Ah, não, esse é o mel puro, esse é o mel da fazenda. E o mel que a gente encontra com produtores nessa feira são mels clarinhos, assim, limpinhos. Clarinho não, mas limpinhos. Por quê? Não, porque a higiene tem que ser mantida. O mel, ele não pode ser espremido. Quando você espreme o mel, você, como você disse, está levando em conta a falta de higiene. Você está manipulando aquele favo de modo inadequado. A higiene é o primeiro passo que tem que ser observado para evitar a contaminação. O mel, por ser uma substância saturada de açúcares, ela não permite desenvolvimento de micro-organismos. Então, o mel puro, ele é bom, inclusive, para cicatrização de ferimentos.
Você colocar mel puro em cima de um ferimento, um corte, ele vai auxiliar na cicatrização, porque ele não permite o desenvolvimento de bactérias pelo alto teor de açúcares, mas ele tem que estar no percentual de água que a abelha produz. Para a gente colher o mel, ele tem que estar operculado, que é o que a gente chama. Quando o mel está pronto, a abelha coloca uma tampa de cera sobre o favo, e aí para o apicultor fazer a coleta, ele tem que destampar aquele favo. Aí vai centrifugar, extrair o mel do favo, e esse favo, inclusive, é reaproveitado, ele é devolvido na colmeia, a abelha só vai produzir mel novamente, quando ele estiver pronto, ela vai tampá-lo, e o produtor vai reutilizar, então, esses favos várias vezes, ele não é exprimido, ele não é estragado. Quantas vezes por ano é possível colher mel? Aqui no Cerrado, na nossa região, são no máximo 2 vezes. No começo do ano, até o mês de maio, junho, a gente colhe esse mel das plantas rasteiras, o mel escuro, e depois, agosto até começo de outubro, dependendo do ano, a gente colhe esse mel mais claro, que é da predominância do cipaúva. Tá. Tem outras regiões que produzem flores em outras épocas, logo dá mel com sabor diferente, cor diferente também, né? Totalmente. Inclusive no sul a gente já ouviu em congressos brasileiros de apicultura pessoas falando de até 9 floradas por ano lá no sul, através de apicultura migratória, que você leva as abelhas para onde está tendo as floradas. Aqui os seus apiários são fixos? São fixos. Aqui a gente fixos porque são nas reservas de cerrado das fazendas de criação de gado. Então são fixos. Agora, se quiser levar para a apicultura migratória, aqui a oferta é muito pouco, porque o eucalipto que estão plantando aqui em Goiás hoje é um eucalipto clonado, e a maior parte da produção vai para produção de lenha. Então ele ele é cortado numa espessura menor, né? Então não chega da flor. Quando tinha um eucaliptal embargado aqui na região de Silvânia, a gente levava a abelha para lá, era muito bom, mas depois que cortou, praticamente, pelo menos aqui na região mais próxima, a gente não tem nenhum eucaliptal assim em condições da gente poder levar as colmeias para fazer o mel. E o eucalipto ele flora no primeiro semestre também. Aqui, né? Sim. Doutor Maria José, aqui a gente come um mel, basicamente o mel dessa abelha europeia africanizada. Como é que foi isso? Eu sempre tive essa curiosidade. Ela é europeia cruzada com africana, uma cruza de laboratório, ou foi fruto da natureza mesmo? Não, a Apis mellifera, que é o nome científico que a gente dá para a abelha, que todo mundo chama abelha europeia, ela foi introduzida no Brasil, foi trazida pelos jesuítas, ela veio da Europa, por isso que ela é chamada de abelha Europa. Ela não existia no Brasil até a introdução, quando foi feita em 1850, um pouco mais do que isso. Ela foi trazida pelos jesuítas. O objetivo era também, além da produção de mel, obter cera para a elaboração de velas que eram usados nos rituais da Igreja Católica. Ela foi introduzida mais na região sul, porque ela veio da Europa, e no sul, devido ao clima, ela se adaptou melhor. Mas a abelha que existia no Brasil, ela não era muito produtiva. Então, sabia-se, isso em torno de 1950, por aí, que existia uma outra espécie de Apis mellifera, que era a Apis mellifera adansoni, que era a chamada africana, que era muito produtiva, mas era extremamente agressiva. E aí o Dr. Kerr, Warwick Stephen Kerr, ele foi... por ordem do governo do Brasil, ele esteve na África para buscar algumas rainhas dessa espécie de Apis mellifera.
trouxe para o Brasil e o que se pretendia? Fazer em laboratório o cruzamento das abelhas africanas com as abelhas europeias que existiam no Brasil. Qual era o objetivo? Tirar das europeias a mansidão e das africanas a produção. E fazer, então, uma abelha que fosse altamente produtiva, mas relativamente mansa. Essas abelhas foram introduzidas no apiário em São Paulo. E para que esses estudos pudessem ser feitos, foi colocada uma telinha excluidora, que a gente diz uma tela excluidora de rainha, que a rainha não saía da colmeia. Mas como era um apiário de visitação, até hoje não se sabe, mas alguém retirou essas telas de proteção e as abelhas, pelo próprio instinto das abelhas africanas, elas são muito mais produtivas, o enxame se desenvolve muito mais rápido do que as europeias e aí ocorreram a enxameação dessas abelhas antes que tivesse sido feita essa melhoria genética, que era o que se pretendia. Então, com esses poucos enxames que se liberaram na natureza, houve a africanização dos enxames brasileiros. A época foi realmente muito triste e até hoje ainda existe morte por ferroada de abelhas, porque as africanas, realmente, quando elas chegam no local, elas são extremamente agressivas e elas já tinham esse instinto. Por que as africanas eram mais agressivas? Na África, as abelhas, elas se desenvolviam na natureza, em ocos de pedras, de paus, e os nativos da África iam e consumiam não só o mel, mas também as próprias abelhas. E como eles não tinham vestimenta de proteção, eles iam naquelas que eram mais mansas. E com isso eles foram, ao longo do tempo, fazendo uma seleção, eliminando as mansas e foram ficando, então, na natureza, as mais agressivas. Se ele ia lá e a abelha estava muito brava, ele procurava outra mais mansa. Então, com o passar do tempo, elas foram ficando muito mais agressivos. Foi uma seleção natural feita lá na África. Bom, no Brasil, hoje nós temos mais de 50 anos da introdução da abelha africana no Brasil, foi em 1956, e houve um marco, uma divisória com a chegada da abelha africana. As abelhas, antigamente, eram criadas no fundo de quintal. Meu pai mesmo, eu sou portuguesa, meu pai, na tradição de Portugal, criava tudo quanto é tipo de animal no quintal. Então, tinha até abelhas, cabras, galinhas, cachorro, de tudo tinha um pouco. E uma colmeia só pendurada numa caixa rústica. Com a vinda das africanas, essa colmeia, até hoje a gente não sabe por quê, mas ela ficou tão agressiva que matou cachorro, galinha, pato, porco. Foi assim, uma tragédia. Uma colmeia. Então, com o passar agora desses 50 anos, foi ocorrendo na natureza o cruzamento das abelhas europeias que já existiam com essas africanas que chegaram. E também os pesquisadores, Dr. Kerr e as outras equipes lá que pretendiam fazer esse cruzamento controlado, distribuíram muitas abelhas italianas, rainhas de abelhas italianas, para cruzar com os zangões africanos, para diminuir a agressividade, porque assim, a rainha é responsável pela postura do enxame, ela que é a mãe de todas as abelhas. As operárias são as que trabalham e só as operárias ferroam. Os zangões são os machos. Então nós temos a rainha, operária e zangões. Os zangões acasalam com a rainha, é a única função do zangão. A rainha, a única função dela é pôr ovos. Então, é a mãe de todas as abelhas. E as operárias são as responsáveis por todo o trabalho. Aquele que sai para buscar mel, visitar flor, aquela é o operário. Aquela é operária. O zangão você não vê, ele não trabalha.
Ele só faz acasalar com a rainha. A rainha só sai da colmeia quando ocorre uma enxameação. Quando você vê um bolo de abelhas que vem para a cidade, que é um outro problema, que a gente tem muito aqui, não só aqui, mas nas várias cidades, devido ao desmatamento, as abelhas não encontram local mais nas fazendas, né? E vem para a cidade. Então, nesse enxame tem uma rainha, alguns zangões, ele é maior, zangão não ferroa, a rainha também não tem ferrão, e o único que se defende é a operária. Então, a operária é responsável pela defesa da família. Mas, como eu ia dizendo, 50 anos depois, a gente tem o que se esperava, uma abelha altamente produtiva e relativamente mansa comparada com as africanas, mas muito mais defensivas, que eu prefiro falar de defesa do que de agressão, do que as africanas que foram introduzidas. E com a vinda das abelhas africanas, o Brasil passou a entrar no mundo como produtor de mel, coisa que antigamente nem nas estatísticas existia relação de que mel era produzido no Brasil. Hoje o mel exporta. O Brasil exporta mel, né? Então, houve uma mudança, duas mudanças. O Brasil passou a produzir mais e o modo de criar as abelhas deixou de ser no fundo de quintal. Então, é até proibido criar abelhas na cidade, exatamente porque elas se defendem, mas ao se defender elas acabam ferroando quem não tem nada com isso, né? Então, tem que criar abelha longe da cidade. José Maria, você que lida com apiário, vai lá mexer, veste aquela roupa, trata, é um trabalho perigoso? Você é picado quando você está trabalhando com o enxame? Olha, quando a gente está lá trabalhando, geralmente a gente não é ferroado porque a gente está devidamente equipado, porque hoje a gente utiliza uma roupa que é à prova de ferrão, né? Os tecidos que eles estão utilizando agora, a gente não leva ferroada, né? E usa bota, usa luva. Se a gente não deixar nenhum buraco ou alguma abertura para entrar a abelha, porque às vezes a abelha entra porque usa jaleco e calça, então às vezes a abelha entra por dentro, aí ferrua. Agora a gente leva mais ferroada a hora que está voltando para casa, porque se você vai dirigir, você não tem como ficar com aquela roupa. Então aí você tira aquela roupa, aí você leva as picadas e em casa, a hora que você vai descarregar e a hora que está centrifugando, porque acaba vindo a abelha junto e aquelas abelhas acabam ferroando a gente. Você toma algum remédio, algum produto que faça com que o efeito do veneno não cause um mal tão grande? Não, a gente não utiliza, porque se a pessoa não é alérgica, a gente não utiliza, geralmente não utiliza. Então, porque o veneno, ele é cumulativo, né? Então, mas a gente não sabe, assim, de informação de alguém que tenha, assim, problemas. Muitas pessoas desenvolvem alergia, isso é comum, a pessoa ter alergia, a pessoa alérgica não pode trabalhar com as abelhas, porque às vezes uma ferroada só é suficiente para a pessoa, para matar, né? Então, nós temos exemplo aí de gente que morre com ou ferroada de abelha ou uma só de marimbondo, né? Então, isso aí pode acontecer. Então, a gente que não tem alergia, a gente... Agora, é sempre bom a gente ter um antihistamínico, porque se começar a inchar demais, se levar ferroada demais por algum problema ou outro, aí é bom sempre ter um antihistamínico para tomar, para evitar problemas maiores depois. O fumigador que é usado para fazer fumaça, ele tem qual finalidade? A finalidade dele é acalmar as abelhas. Porque você jogando fumaça, a abelha acha que está pegando fogo. E se está pegando fogo, elas vão ter que sair. E para ela sair, ela tem que alimentar. Então, ela enche o papo de mel, aí ela fica mais pesada. Ela ficando mais pesada, ela fica mais difícil para ferroar a gente.
Esses dias por agora a gente viu muita informação a respeito de muita destruição do cerrado. Talvez seja o bioma no Brasil que, coitado, foi um dos que não foram protegidos da Constituição de 88. Protegeram a Mata Atlântica, a Amazônia, né? Mas o cerrado não foi protegido. E é um dos biomas que mais sofreram. Isso daí está refletindo na produção de mel aqui em Goiás? Tá, de uma certa maneira sim, porque pelo fato dele não ser protegido, mas existe a lei que cada propriedade tem que ter uma reserva, então essas reservas vão se limitando ao mínimo possível. Então é comum às vezes a gente ter abelha num cerrado lá e o fazendeiro chegar pra gente, tira as abelhas daí porque eu vou quebrar esse cerrado aí. Ele está dentro da lei, tá legal. Então, isso aí é muito comum, isso aí acontecer, da gente ter que tirar as abelhas de lá, porque eles estão plantando, estão derrubando o cerrado para poder plantar soja. Sim, mas isso não pode continuar, né? Em algum momento a gente vai ter aí um problema sério, porque você tem um grande alimento, você precisa do inseto para polinizar. Quer dizer, destruir esse inseto também não pode, porque uma espécie viva não pode ser extinta, até porque ele causa um bem enorme à natureza, mas ele precisa do meio ambiente para poder viver, é lá que ele tira o alimento dele e nos fornece o alimento. Quer dizer, essa incompatibilidade dessas atividades terão que ser, em algum momento, resolvidas numa mesa de conversa, não? Sim, isso aí é o que a gente espera que um dia aconteça, né? A gente espera que eles não acabem de vez com o cerrado como eles pretendem acabar, mas que tenham consciência de que a abelha é necessária para a natureza, porque se não tiver alimentação, não tem alimento. Hoje, a produção de mel em Goiás é uma produção que já explorou tudo que podia, ou ela tem um potencial para crescer ainda muito? Não, tem um potencial para crescer ainda muito, e está crescendo. Porque ultimamente está tendo muito apoio de entidades para a formação de novos apicultores, né? E então isso aí está aumentando o número de apicultores, embora aqui em Goiás a característica são pequenos produtores. São muito poucos os produtores assim de grande escala que produz em grande quantidade. Aqui em Goiás, que eu tenho notícia, apenas um, na região de Orizona, que está chegando em 4.000 colmeias. Mas no mais é praticamente exploração de mão de obra familiar. Geralmente é só a mão de obra familiar, ou às vezes tem uma pessoa que ajuda só na época da colheita, na época da manutenção dos apiários, mas a maioria dos apicultores não tem funcionário que fica especificamente para cuidar dos apiários. Nós estamos conversando aqui hoje, o Pode Tudo é sobre apicultura, sobre mel, sobre produção, sobre qualidades desse alimento, né? O consumo desse alimento. A gente está conversando com a Maria José, doutora Maria José Oliveira de Faria Almeida. Ela é doutora na área de agronomia na Universidade Federal de Goiás, é mestre também em biologia, e o psicólogo e apicultor José Maria de Almeida. Doutora Maria José, a gente fala da qualidade. Mel não falta em casa, eu tomo mel todo dia. Esta minha beleza é resultado do mel. Sinal que o mel está fazendo efeito. Se as abelhas dependerem desse garoto propaganda, elas não vão vender nunca mais. Mas o que o mel, ele é bom como alimento, é uma delícia. Passa no pão, manteiga, faz isso, faz aquilo, até salada para fazer molho, o mel é bom. Mas o que ele tem para a saúde? A senhora já disse algumas qualidades que ele tem lá, mas assim, o que ele faz para a saúde humana? O brasileiro tem o hábito de consumir o mel quando está doente. Aí faz um chazinho quando está gripado. Então, para muitos, o mel é quase um remédio. Na verdade, o mel é alimento. Ele deve ser consumido todos os dias. Não precisa ser uma grande quantidade. 2, 3 colheres de mel ao dia seria uma quantidade excelente. Ou uma colher apenas já seria muito bom.
o mel, ele fortalece o organismo. A pessoa estando bem alimentada, ela não vai ficar resfriada com facilidade. Então, o organismo ficando protegido, não vai ter facilidade de ter infecções. Então, o mel é alimento. O própolis, que é um outro produto das abelhas, também pode ser usado para fortalecer o organismo. Aí, apesar de que muitas pessoas gostam de indicar para tomar própolis todos os dias, eu já não sou dessa ideia, porque o própolis é um antibiótico natural produzido pela abelha, pode ser consumido pelo homem e deve, mas não diariamente, porque como todo antibiótico, se você fizer uso constante, chega uma hora que ele não vai fazer efeito. Né? Então, o própolis, sim, deve ser tomado. Quando você começa a achar que está ficando resfriado alguma coisa, toma algumas gotas de própolis, continua tomando mel. A geleia real, que eu já disse que é um super alimento. O pólen, que pode ser também consumido, que é riquíssima, proteína de primeiríssima qualidade. Então, da abelha se aproveita tudo, na verdade. Inclusive o ferrão. O ferrão tem propriedades medicinais. Aliás, não o ferrão, o veneno da abelha tem propriedades medicinais. É comprovado que ele pode auxiliar no tratamento de artrite, de reumatismos. Já existem medicações específicas usando o veneno da abelha. Agora, eu gostaria só de lembrar, foi falado que a abelha ferroa, pessoas alérgicas ou dependendo até do número de ferroadas, as pessoas podem vir a óbito. Mas existem já estudos para utilização de soro antiapílico. Já existe, já foi desenvolvido. Está faltando ele ser distribuído na rede de saúde para que quando as pessoas que forem vítimas, né, de ferroadas de abelha cheguem nos postos de saúde, ele tem à sua disposição o soro antiapílico. Do mesmo modo como é com a picada de cobra, que existe o soro. Das abelhas já existe isso também. Tem uma técnica que a abelha, ela para se defender, ela, coitadinha, ela morre, né? Se ela ferroar, ela morre, porque sim, parte do intestino dela vai junto com o ferrão. Perfeito. Mas tem uma recomendação correta para como tirar o ferrão sem injetar mais veneno no corpo, não é? Sim, porque com a ferroada fica o ferrão, a glândula de veneno, o depósito de veneno, que é um saquinho pequenininho, mas está cheio de veneno, e parte até do intestino, que o ferrão fica no último segmento do abdômen e ele, ao ferroar, é fácil o ferrão entrar na pele, mas para sair, ele fica preso. Tem um gancho, né? Tem uns ganchinhos. Aí ele fica preso, aí a abelha vai embora, né? Ela vai morrer, óbvio, mas o ferrão fica ali. E os músculos continuam contraindo e injetando veneno. Então, quanto mais depressa se tirar o ferrão, melhor. Mas não é depressa espremendo, é raspando junto à pele para retirar o ferrão sem apertar, porque senão vai injetar mais veneno. Ah, tá vendo? É a manha. A estratégia da natureza. Eu vejo, nós estamos falando aqui sobre a coleta do mel, num apiário todo organizado, que tem as caixas lá, que tem os favos colocados em ordem para abelhas, uma entrada e tal. Mas eu já vi muitos vídeos de gente colhendo mel nas alturas, em grutas. Lá nas alturas fazem rapel, e são uns favos enormes. Eu não sei que abelha é aquela, que é uma loucura aqui. Não sei se o mel é melhor, se é a única forma que esse povo encontra para obter o mel. Mas aquilo é uma coisa maluca, né? Isso aí hoje, com a difusão das redes sociais, já apresenta muito isso aí. Geralmente, isso aí está na Ásia, né? Na Ásia, na África, né? Está lá na natureza, né? Não sei se lá eles têm o hábito de criar as abelhas racionalmente, mas são abelhas que existem na natureza e eles fazem daquela maneira, de tirar o mel de uma forma bastante arriscada, né, inclusive. Mas são abelhas que pelo jeito, não são agressivas iguais às nossas, né? Elas parecem ser mais mansas. Senão mata lá em cima mesmo. Né? Mata lá em cima. A gente está falando aqui, sabe, da abelha, da Apis mellifera, como a senhora
se referiu, que a abelha europeia, a abelha Europa, como chama Sim. aqui no Brasil, africanizada, mas parece que essa é a única abelha, mas existe uma infinidade de outras abelhas brasileiras, não tem? Sim, tem. Nós temos os meliponíneos, que são as abelhas nativas do Brasil. Sem ferrão. Sem ferrão. E essas sim podem ser criadas próximos de casa, que não oferecem risco nenhum e são muito bonitas, até embelezam. Existem várias espécies, tem mais de 300 espécies de abelhas nativas. Algumas delas não são muito apropriadas para a produção de mel. A jataí é uma das mais lindas, das mais conhecidas abelhinhas nativas. Ela faz um tubinho de cera amarelinho e à noite ela fecha para evitar a entrada de inimigos. E ela faz as suas casinhas em muros, em frestas de paus, né? É comum a gente encontrar essas espécies, às vezes até nas árvores que são cortadas na cidade. Mas, como ninguém presta muita atenção, às vezes acabam queimando. Por exemplo, quando se derruba o cerrado, que é realmente um problema seríssimo ambiental, muitas das nossas espécies de abelhas nativas são destruídas. Até porque, por elas não serem agressivas, eles derrubam, cortam, ninguém nem percebe que tem abelhinhas que estão indo junto com o cerrado sendo destruídas. Mas esse mel a gente não encontra. É mais difícil. Por quê? Primeiro que as abelhas nativas, elas produzem uma quantidade muito pequena de mel. São enxames pequenos, com abelhinhas menores, em número de indivíduos por família também é pouco, é menor. Então, enquanto que uma família, né, um enxame de apis pode chegar de 60, 80, até 100 mil abelhas por colmeia, essa, se tiver 5 mil, já é muito. Então, a quantidade de abelhas por família das nativas é bem menor, bem reduzida. Por isso que ela produz uma quantidade de mel pequeno. E outra coisa, eu disse que tem umas 300 espécies. Nem todas essas espécies de abelhas produzem mel de qualidade para o consumo. Tem algumas espécies que têm hábitos não muito higiênicos. Elas buscam, para a construção do invólucro das suas colmeias, às vezes excrementos de animais, sabe? Restos de pau podre, mas se fosse só pau podre, até que não seria tão mal. Mas excrementos, animais em putrefação, elas podem visitar para fazer coletas de materiais que vão servir para compor a sua casinha, certo? Não é alimento para ela, mas ela trabalha com alguns produtos para elaborar a sua casa. A maioria usa barro, cerume, produção glandular das abelhas mesmo, que vão ajudar a compor os seus ninhos. Tem marimbondo que faz casinha de barro, né? Eu já vi em casa, quando era moleque, começou a construir, eu deixei lá porque eu queria ver no que ia virar aquilo ali. E você viu o que tem dentro dessas casinhas? Eu não quis estragar. Mas eu já fiz isso, porque eu fiquei curiosa. Geralmente essas dos marimbondos, que são os potinhos até bem bonitinhos, acabamento assim, bem feitinho. Se você abrir, você vai achar um monte de larvinhas ali dentro. Por quê? Porque essas aí são vespas, não são abelhas. As vespas, elas precisam da proteína, elas buscam essa proteína nas lagartas, lagarta de couve, lagarta de plantações, elas levam e deixam dentro da casinha para alimentar os filhotes. Então, as abelhas usam a proteína, o pólen das flores. As vespas utilizam como proteína as lagartinhas dos insetos, né? Das borboletas ou de outros bichinhos que põem as larvinhas. E ele deixa para os filhotes. Tem uma abelha, eu não sei se é abelha ou se é vespa, que é o polinizador específico da flor do maracujá. Sim. Que é são bombos. Sim. Assim, né? É uma abelha. Uma vespa, é uma abelha? É uma abelha. É uma abelha. As abelhas, elas existem vários tamanhos, várias cores. Tem uma que é específica para polinizar as orquídeas. É muito linda, colorida. Ela, para quem não conhece, pensa até que é uma mosca varejeira, que ela é
verdinha, bem colorida, muito bonita. Tem abelhas azuis, então tem uma infinidade. E tem a abelhinha mosquito, que é bem miudinha, são nativas essas, né? A que poliniza o maracujá é uma abelha semi-solitária, ela não vive em grandes famílias. Ela faz um buraco nos troncos de madeira e ali ela nidifica. Tem abelhas que fazem ninho no chão. Então a gente tem uma variedade imensa de abelhas com tamanhos, cores, hábitos diferentes. As nativas, por exemplo, elas deixam o alimento para o filhote, a rainha vem, põe o alimento que eu digo, o alimento não estou falando da vespa, não é o filhotinho da lagarta lá, não. Não é a lagartinha, é a mistura de mel e pólen. Eles deixam o alimento dentro do alvéolo, a rainha vem, põe o ovo, elas fecham. E aí, essa abelhinha vai nascer desse ovo, já tem o alimento ali, ela vai se desenvolver. Essas nativas. A apis, não. A rainha põe o ovo, eclode a larvinha, elas vão alimentar essas larvinhas com geleia real até o 3º dia, depois misturam mel e pólen, aí depois vão opercular e daí para frente é que ela vai se desenvolver sozinha. Então, na apis, a gente tem a abelha, a faxineira, que limpa, a abelha nutriz, que a gente diz que ela produz a geleia real, que é o leitinho para as abelhas, tem as guardas, tem as que produzem a cera para fazer os favos. Então, tem uma categoria de trabalho diferenciado. Já? Goiás, Maria, Goiás já consegue mandar mel para fora? Ele tem produção para isso? Nós somos autossuficientes em mel aqui? Olha, nós não somos autossuficientes porque entra muito mel de fora aqui. E às vezes o mel daqui acaba saindo. Só que a gente não tem esses números porque Goiás não é um estado exportador de mel. Então tem que ir para outro entreposto de algum outro estado que é exportador de mel. Então geralmente pessoal de São Paulo é que vem aqui em Goiás comprar o mel dos apicultores e levar para exportar. Ele acaba saindo como mel exportado por outro estado e não como produzido aqui em Goiás. A doutora Maria José falou sobre procure saber a origem. Lá na feira, a Feira do Mel, né, a Feira do Sol, como é conhecida, tem os produtores, eles têm rótulo. O que deve ser observado? Aquele rótulo, o que ele deve conter? Olha, o rótulo, ele deve conter a especificação, que é mel, tem que ter o nome do apicultor, endereço, ou CPF ou o CNPJ, endereço completo, né? Só que lá na feira nós somos 4 apicultores e nem todos têm o registro no CIF, ou CI, ou SIM, que Goiânia não tem. Mas como são os próprios apicultores que estão vendendo, a vigilância sanitária permite que a gente venda direto para o consumidor. A gente não pode colocar o mel no mercado. Então teria que ter o número do CIF ou do SIM. Só que o mel falsificado no mercado, ele tem todas essas informações, só que são todas falsas. Aí você pega lá, está marcado o número de um CIF lá. Aí você vai lá no site do Ministério da Agricultura, que controla o CIF, e procura. Aquele número não tem. Aquele número existe, mas é um curtume não sei lá na onde, é um frigorífico não sei onde, então não é, né? Porque Goiás tem 4 empresas com CIF hoje, não sei se todas estão na legalidade, mas do CIF em Goiás são só 4. O CIE, Serviço de Inspeção Estadual, tem várias empresas que já tem o CI. Então, se tem o SIM, ou o CIF, ou o CIE, então que a pessoa entre se for o CIF, no Ministério da Agricultura, ou se for o CIE, que é o estadual, entra da Secretaria da Agricultura, no site lá, e procurar se aquele CIE corresponde realmente à produção de mel. Bom, vamos falar agora, vamos fazer uma propaganda aqui. Qual que é o seu apiário? Qual a marca que você usa para vender o seu mel?
O meu mel é Isamel, Apiários Chácara Santa Isabel. O melhor mel. A gente está O melhor mel, né? trabalhando com as abelhas desde 1976. Embora meu avô materno tenha sido apicultor também, só que passou uma geração sem ter e eu recomecei com a Maria José quando a gente começou a namorar. São casados. E não sei se encontraram por conta dessa essa similaridade de nomes, né? José Maria e Maria José, mas estão há 43 anos juntos, né? Sim. A graça de Deus. Juntou tudo. E as abelhas foram juntos desde o início. Desde o começo, né? Desde o início. Qual que é o maior produtor de mel do Brasil hoje? Varia um pouco. O Nordeste está saindo assim como uma potência em termos de produção, mas ainda o Sul é o maior produtor. Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, ainda concentra os maiores produtores de mel. É confiável aquele mel que tem um sabor específico? Mel de maçã, mel de laranja, mel de uva, mel... É confiável? Não, existem potenciais para ter mel de floradas diferentes. Isso existe. Agora, é o que eu falei, a gente tem que saber de quem compra o mel, porque infelizmente, até nos próprios supermercados, existem mel falso sendo comercializado, com rótulo registrado, com número de CIF, é lógico, é número errado, né? Na verdade, eles, além de adulterar o mel, adulteram também os rótulos. Então é muito complicado. E falta fiscalização. A gente reclama. Em Goiás, nós já fizemos, eu fui presidente da Associação dos Apicultores durante algum período, e a gente atuou, porque a associação também não tem poder de fiscalização, mas a gente teve uma comissão na associação que foi junto aos órgãos competentes, viram quais eram os méis que estavam no mercado sendo comercializados e comprovadamente eram falsos. Foi feita uma listagem para retirada desse mel do mercado. Foi retirado, mas esses mesmos que vendiam uma determinada marca de mel que era falso, entraram com outra marca e continuam vendendo. A China é considerada a maior produtora de mel, que não teria capacidade para produzir tudo aquilo que ela produz, porque muito mel que ela manda para o mundo é mel falsificado. Como o mel dela é barrado em muitos países, ela vende para alguns países que têm liberdade para comercializar com outro, então que ela passa o mel falsificado para esses países que acabam exportando como se fossem deles, porque colocam o rótulo daquele país que recebeu o mel da China, e o mel falso se propaga pelo mundo. E acaba tendo essa fama, né? Não presta aquele mel. E é difícil. E a pessoa que compra mel falso, geralmente ela fica com raiva e aí não compra mais mel. E, na verdade, ela deveria brigar, né? Fazer com que a pessoa que vendeu o mel devolvesse o dinheiro. Tem a lei de defesa do consumidor. Não tem que aceitar comprar mel falso. Vai lá, pede o dinheiro de volta e vai comprar de produtores. Onde encontra o mel do Isamel, além da feira do mel, lá da Praça do Sol, todos os domingos? Olha, fora de lá só em casa mesmo, né? Porque a gente não pode colocar no mercado, então a gente só vende lá ou se ligar, se telefonar, se tem algum e-mail que possa alguém entrar em contato para solicitar mel? Sim, pode ligar que a gente, na forma das condições, a gente entrega, né? Uhum. Mas vamos dizer isso aqui. Qual que é o e-mail? A gente vai deixar o e-mail também ali. O e-mail é Zé Maria Apicultor. Zé Maria. Zé com Z mesmo. Zé Maria Apicultor @gmail.com. Gmail. Isso. .com. Isso. Zé Maria Apicultor @gmail.com. Isso. Ok. Mel é um bom negócio? É um bom negócio. Não é ter levado com seriedade. Sim, é um bom negócio. Tem que levar com seriedade. Não é como muita gente apregou aí que vai ficar milionário com ganhando mel, porque às vezes mostra uma colmeia lá produzindo tanto e na realidade você tem que ver o conjunto, né? Não é só uma colmeia, né? Então
Tem muita gente pintando a apicultura com cores muito fortes, muito brilhantes, mas a apicultura dá muito trabalho e é trabalho também para vender, né? É doce, mas tem ferroadas, né? Muitas ferroadas. Mas é um trabalho gratificante, Cassim. né? Trabalhar com abelhas, você está lidando diretamente com a preservação da natureza. Você não vê um apicultor derrubar uma árvore. Então, a conscientização da importância do meio ambiente, ela está presente na família que é apicultora. Está aí um grande trabalho para a natureza do mundo, né? Porque quando você preserva uma árvore no Brasil, você não preservou, você não fez o bem para a natureza brasileira, você ajudou o universo, né? O universo não, pelo menos o planeta Terra, melhor, planeta Terra. Eu tenho muito que agradecer a presença de vocês aqui, os ensinamentos que eu recebi nessa nossa conversa aqui. Muito, muito obrigado, doutor Maria José Oliveira de Faria Almeida, doutora na área de agronomia pela Universidade Federal de Goiás. É um prazer tê-lo comigo aqui. Eu que agradeço, Cassinha, muito bom poder divulgar a importância do mel. E precisando, estamos às ordens. Opa! José Maria de Almeida, psicólogo e apicultor. Ele faz um trabalho interessante, ele faz um trabalho como psicólogo, um trabalho de solidariedade, de ajudar pessoas que não podem pagar por sessões, né? Sim. Como é que é isso? Esse trabalho é feito lá na clínica Casa Mãe de Misericórdia, que é ligada à Igreja Nossa Senhora da Assunção, lá no Conjunto Itatiaia. Tá aí, um trabalho de benevolência e auxílio ao próximo. Foi um prazer tê-lo comigo aqui. Muito obrigado e estamos sempre à disposição. E eu espero, sinceramente, que você tenha aproveitado o que foi conversado aqui, tenha conseguido tirar um pouquinho de conhecimento sobre mel, começar a consumir mel se você não consome, saber a qualidade e, principalmente, saber de quem você está comprando. Aqueles garrafeiros que andam pelas ruas vendendo mel, ainda que contem uma história de onde tiraram aquele mel, o sofrimento que foi e tal. Provavelmente aquele mel não é um mel de qualidade. Eu vejo garrafeiro com 6, 7, 8 garrafas vendendo, ele não teria condição de extrair tanto mel de apenas uma colmeia tirada de um pau. Então é bom saber de onde vem aquele mel que você está comprando. Foi um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Espero que você fique com a gente no próximo programa. Por favor, inscreva aqui, que é bom ter você conosco e ajudar a divulgar as ideias que a gente propaga aqui no Pode Tudo. Pode, 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 pode tudo. Pode, 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 pode tudo.